Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Luiz Fernando, seu professor de História, que vai te ajudar a gabaritar as questões de História dos concursos de carreiras policiais. Na aula de hoje, nós vamos abordar sobre o mercantilismo, colonialismo e ocupação portuguesa no Brasil. Pessoal, nós vamos fazer a leitura de uma questão, em seguida vamos para a teoria e no final nós gabaritamos a questão. Papel e caneta na mão, futuro policial, para anotar as principais informações deste conteúdo aqui, muito importante para os concursos de carreiras policiais. Então vamos que vamos aqui para a nossa questão. Vejam, questão da VUNESP, mercantilismo e colonialismo. Ao longo do século XVI, durante o processo de formação do território brasileiro, Portugal optou pelo uso e ocupação desse espaço a partir do desenvolvimento de questão da VUNESP. Observem, você vai ter que encaixar a opção correta nesse comando da questão. Então, comando da questão, reticências. Qual é a resposta correta? Mas calma aí, não gabarita ainda essa questão, porque nós vamos fazer um pouco de teoria para você ficar mais bisurado aí no seu concurso, no assunto do seu concurso. Olha só, as terras devolutas com loteamento de áreas que poderiam ser comercializadas aos imigrantes europeus. Na letra B, as expedições de defesa com a construção de muros nas regiões de fronteira a leste do país. Na letra C, núcleos de exportação, como processamento de café na região sudeste do país e de borracha na Amazônia. Na letra D, colônias de povoamento com a organização e o estabelecimento de missões religiosas. Na letra E, atividades econômicas como a exploração de pau-brasil e a produção da cana-de-açúcar. Então, ao longo do século XVI, durante o processo de formação do território brasileiro, que os portugueses fizeram aqui. Lembrando que nós vamos fazer um pouco de teoria, já ciente de que ocorreram no século XVI as grandes navegações, as expedições ultramarinas e o, entre aspas, descobrimento dos territórios americanos. Então, a gente vai superar essa fase na aula de hoje e nós vamos iniciar a nossa teoria sobre o processo de ocupação, processo de conquista, o processo de exploração e reconhecimento e, por último, o processo da institucionalização, beleza? Então, todo projeto colonizador passa por essas três etapas: a conquista, a exploração e, por último, a institucionalização. Lembre-se, institucionalização da língua portuguesa no Brasil, a institucionalização da fé católica, perfeito? Então vamos que vamos aqui para a nossa tela, papel e caneta na mão, né? Papiro, guerreiro, e caneta na mão, vamos que vamos aqui. Vamos levar em consideração mercantilismo e colonialismo como título. Mercantilismo e colonialismo. Colonialismo. E a ocupação portuguesa no Brasil. Galera, vamos construindo esse esquema juntos. Vamos desenvolver isso juntos para ter repertório e base teórica. Assim, nós vamos responder corretamente as questões da VUNESP. Então, vamos lá. 1500 marcou a chegada dos portugueses ao que viria se tornar o Brasil.
Vamos lá. Nas primeiras. Nas primeiras 3 décadas. 3 décadas. Não ocorreu a ocupação territorial do país. Nas primeiras 3 décadas, 1500 a 1530. Então, observe. O início apenas em 1530, ou seja, a partir de 1530. Então, vamos lá. O processo de exploração e ocupação territorial brasileira era conveniente ao, vamos trocar a cor aqui, mercantilismo. Mercantilismo. Então, destaquem essa informação, mercantilismo. Beleza? Mercantilismo. Vamos botar aqui a informação. Olha só, o nosso bizu, tá? O nosso bizu aqui, o mercantilismo. Mas o que veio a ser o mercantilismo? Então, vamos aqui, ó. Mercantilismo. Mercantilismo. Vai construindo junto comigo, pessoal, o seu papiro de estudo, tá? O seu papiro de estudo. Esse PDF aí, bonitinho para você escrever junto comigo, já está no link da descrição desse vídeo. Beleza? Então, vamos aqui, ó. A minha ideia é te ajudar a passar, tá? Estudar a história para gabaritar as questões. Vamos lá, ó. Mercantilismo foi o conjunto de práticas econômicas dos estados europeus. Esses estados com E maiúsculo, a gente está falando do país, da nação. Estados europeus. Há 2 séculos. 16 ao 18. Tá? Se você está enferrujado aí, não lembra, tá? Como em algarismo romano, século 16 ao 18. Perfeito? Então, na prova vai vir algarismo romano e aqui você associa. Tá certo? Então, vamos aqui para a próxima informação. Olha só, ainda sobre o mercantilismo. Bases do mercantilismo. Bases do mercantilismo. Observem aqui. Monopólio das atividades
econômicas da área dominada. Da área dominada. O que se define por exclusivo colonial. Então, uma prática do mercantilismo, pessoal, uma prática do mercantilismo, o exclusivo colonial. Aquele famoso pacto colonial, tá? Então, mercantilismo e intervenção do Estado na economia. As bases do mercantilismo português no Brasil era o monopólio das atividades econômicas da área dominada, ou seja, o Brasil. Mas qual era a função do Brasil? Qual era a função da colônia? Então, vamos fazer aqui um esqueminha básico. Nós temos colônia, ou seja, América Portuguesa, o que nós chamamos hoje de Brasil. Então, qual era a função da colônia? Fornecer riqueza e matéria-prima. Matéria-prima. Para quem? Para a metrópole, ou seja, Portugal. Tá beleza? Então, fornecer essas matérias-primas. Agora, observem. A metrópole, ela vai receber essas riquezas e matérias-primas. Metrópole. Agora, qual vai ser o objetivo da metrópole? Ou seja, levar produtos manufaturados para a colônia. Então, manufaturados. Então, eles levam, por exemplo, você tem aqui a matéria-prima, certo? Vai para a metrópole. Um exemplo, vai algodão para a metrópole manufatura o algodão, fabrica o tecido e os tecidos manufaturados voltam para a metrópole com preço mais caro. Então, essa é a lógica do mercantilismo, o exclusivo colonial. A colônia só pode comercializar com a sua metrópole. Então, vamos botar aqui, colônia, América Portuguesa, mas vamos colocar aqui, ó, Brasil, metrópole, Portugal. Assim aconteceu também na América de colonização espanhola. Show de bola? Então é isso aí. Vamos agora para o próximo item. Olha só, no período pré-colonial que os europeus vão explorar. O pau. Brasil. Então, pau, Brasil. Ok? Vamos destacar o pau-brasil. Vamos que vamos. Agora, olha só. No período pré-colonial, 1500 a 1530, 1530, Portugal concentrou-se nos negócios. Opa, bisonhei aqui, apaguei já. Nos negócios das especiarias.
do Oriente. Ou seja, os temperos orientais, cravo, canela, noz moscada, tá certo? Eram isso aqui, eram esses produtos, esses temperos que os europeus cobiçavam no Oriente. Show? Então, vamos lá. Então, também temos uma outra situação. Devido ao sucesso desse comércio com o Oriente, de 1500 a 1530, 1500 a 1530, os portugueses se desinteressaram em colonizar o Brasil, pessoal. Se desinteressaram em colonizar o Brasil. Então, vamos lá. Ó. Portugal mostrou desinteresse na ocupação do território brasileiro. Ou seja, Portugal se mostrou desinteressado, a coroa, mas não abandonou o Brasil. Tá? Não abandonou o Brasil nesses primeiros 30 anos, ou 3 décadas. Então, a coroa portuguesa, a coroa enviava expedições de reconhecimento, geográfico e concedia a permissão para a extração do pau-brasil. Vocês lembram do monopólio? Então, todas as riquezas eram monopolizadas pela coroa portuguesa. E o monopólio da coroa portuguesa, tá? Para a extração do pau-brasil, ok? É chamado de estanco. Tá? O estanco real. A coroa portuguesa detinha o monopólio. Ou seja, para quem quisesse explorar o pau-brasil, tinha que receber uma concessão da coroa portuguesa para ter o direito de extrair esse pau. E o primeiro português a receber uma concessão para a extração do pau-brasil, a permissão, foi o Fernão de Noronha. Tranquilo? Fernão de Noronha, ou Fernando de Noronha, o cristão novo. Fernando de Noronha. Tranquilo? Então, nosso primeiro processo de ocupação, exploração de pau-brasil. Beleza? É isso aí. A madeira foi explorada utilizando Ô, galera, foi mal aí. Utilizando o trabalho indígena. Por meio do escambo. Então, o escambo caracteriza a troca de produto por produto. Espelhos, bugigangas, tá? Colares de conta. Os portugueses entregavam isso para o indígena. Show de bola?
Agora, não esqueça, estanco era o monopólio, tá? O monopólio real sobre a exploração do pau-brasil. Então, quem quisesse extrair o pau-brasil tinha que ter autorização da coroa portuguesa. A economia açucareira. A economia açucareira. Então, outra questão econômica, tá? Que provocou a ocupação lusa no Brasil. A ocupação lusa no Brasil. Mas veja só, algumas razões provocaram essa efetivação da colonização portuguesa no Brasil. Primeiro, o fracasso do comércio com as Índias Orientais. Depois de 30 anos, o comércio com as Índias Orientais declinou. Daí a necessidade de encontrar na América Portuguesa uma fonte de riqueza que pudesse complementar a riqueza da metrópole, ok? Devido ao declínio do comércio com as Índias Orientais. A outra questão eram os ataques de outras nações europeias que não aceitaram os limites de Tordesilhas. Exemplo, os franceses. O rei Francisco I falava, ironizava a divisão do mundo entre portugueses e espanhóis pelo Tratado de Tordesilhas. Então, o rei da França, o Francisco I, falou: quero ver o testamento de Adão que dividiu o mundo entre portugueses e espanhóis. Tá? Então, devido à questão da proteção da terra e o do declínio do comércio com as Índias Orientais, a coroa portuguesa resolveu iniciar o processo de colonização. Então, a partir de 1530, nós temos o início da fase colonial do Brasil, 1530 até 1808. Papel e papiro na mão. Vamos destacar as principais características desse processo. Vamos lá. 1530, Portugal iniciou a ocupação efetiva do território brasileiro. Mas vamos destacar o motivo, ocupação, início, motivo, declínio, dos negócios das Índias Orientais, tá? Das Índias. Então, isso provoca o início do nosso processo colonizador. Destaca isso, tá, guerreiro e guerreira? Então, você tem aí isso como destaque, o nosso bizu. Vamos ao próximo item. Para fomentar a colonização, decidiu-se pelo cultivo da cana-de-açúcar e a produção do açúcar. Para atender os mercados europeus. Então, os colonos vão produzir açúcar no Brasil com a utilização da mão de obra escrava africana. O açúcar vai ser transportado em forma de barra, será levado para a Europa, onde ele será refinado, branqueado e repassado para o mercado europeu.
Perfeito? Então, ocorre aí um controle da metrópole em relação a esse comércio que foi muito importante, esse comércio do açúcar feito principalmente nas capitanias nordestinas, tá? As capitanias nordestinas fabricaram muito, mas muito açúcar. São Vicente também. São Vicente, a capitania de São Vicente vai produzir bastante açúcar, mas ela vai entrar em declínio. Se entra em declínio São Vicente, o Nordeste perdura até mais ou menos o século XVII. Tá? Agora, olha só, os fatores para a escolha do produto. A escolha do produto. Pô, professor, tem que saber isso? Tem, cara. A VUNESP, tá? Ela exige o teu conhecimento, tá? De contexto geral, beleza? Para você até poder interpretar os textos bases e o comando das questões sobre mercantilismo e colonialismo. Então, os fatores para a escolha do produto. Vamos que vamos aqui. Olha só, primeiro fator, a alta rentabilidade. A alta rentabilidade. Esse açúcar, pessoal, o açúcar, rentabilidade. Ele não é um produto, a cana-de-açúcar não é um produto originário da América. A cana-de-açúcar é um vegetal do Oriente, que foi aclimatado pelos portugueses no Brasil e obteve resultado, principalmente na área nordestina, da região Nordeste. Ok? Então, o açúcar ele era um produto muito caro. Os portugueses já sabiam, já conheciam até mesmo o cultivo e a produção de açúcar nas ilhas dos Açores. E eles transferiram toda a ciência e tecnologia da produção de açúcar para o Brasil. E, claro, com a utilização da mão de obra escrava africana. Então, o outro fator para a escolha do produto, a experiência. Experiência portuguesa. A experiência portuguesa na atividade. A experiência portuguesa na atividade, ou seja, já produzia açúcar nas suas ilhas dos Açores. Existência de capitais. Existência de capitais disponíveis em parceria com os holandeses. Em parceria com os holandeses. Então, observem que os holandeses vão financiar a construção de engenhos, por exemplo, no Brasil. Ou seja, o engenho era a máquina que produzia açúcar. Ok? Então, investimento de capital holandês nesse processo. O outro item, as condições e climas. As condições e clima adequados no litoral do Nordeste. Beleza? Agora vamos voltar para o nosso esquema principal. Olha só, a unidade de produção. A unidade de produção do açúcar era o engenho. Vamos destacando tudo aí. Paciência, paciência. Destaca aí no teu papiro essas informações. Vamos que vamos. O engenho, área rural que incluía
A lavoura da cana, a lavoura da cana-de-açúcar. Vou colocar só cana aqui, pessoal, para a gente ganhar um pouco de tempo. A lavoura da cana e os estabelecimentos da fabricação do açúcar. A moenda. Isso tudo consistia em um engenho. A moenda, a fornalha, a casa de purgar. A casa de purgar. Vou botar aqui um parêntese. Esfriamento da massa do açúcar. Aquela garapa grossa, entendeu? Esfriamento da massa do açúcar. Eles ficavam em forminhas parecidas com aquele pão de açúcar do Rio de Janeiro. Açúcar. Então, o açúcar, quando seco, ele ficava em forma de pão. Então, isso aí que consistia o engenho. Agora, vamos lá, ó, continuando. O sistema adotado foi o de destaca plantation. Ok? Então, vamos fazer aí um esquema bisurado para ti, hein? Vai ouvindo, vai escrevendo e você não vai mais esquecer essas informações. O sistema de plantation era caracterizado pela lavoura, monocultura, produção em larga escala, para o mercado externo, e a mão de obra utilizada, era escravizados, era mão de obra de escravizados. Mão de obra utilizada era a escrava. Escrava indígena inicialmente, depois a africana. Ok? Mão de obra escrava. Mas temos um bizu aqui para te apresentar. Sistema de plantation, lembre dessa sigla, o LEME, tá certo? LEME. Então, LEME quer dizer o latifúndio, a mão de obra escrava, a atividade monocultura voltada para a exportação. Então, um bizu super importante aí para você. Ok, meu amigo? Beleza, minha amiga? Então, vamos que vamos em frente. Seguindo o nosso roteiro, mais um item. Ao longo dos séculos 16 e 17, desculpem aí a letra, tá, pessoal? Século 16 e 17, a economia
açucareira tornou o Nordeste em um grande eixo econômico do Brasil. Lembrando aí, guerreiro e guerreira, que São Vicente prosperou também, mas depois entrou em declínio. O próprio Martim Afonso de Souza, que recebeu a capitania de São Vicente, ele voltou para Portugal, não quis ficar no Brasil. Então, daí vem o fracasso. A ausência de mão de obra escrava africana. Então, vários fatores aí provocaram o declínio da atividade açucareira de São Vicente, tá certo? Além do clima não adequado, do solo também, e da falta de investimento. Tranquilos? Então, vamos finalizando aqui, ó. A estrutura da economia açucareira, entendeu? Então não esquece o subtítulo desse tema: mercantilismo e colonialismo e ocupação portuguesa no Brasil. Então a gente tem a estrutura da economia açucareira. A estrutura. Isso aqui é a questão da estrutura social. Então vamos lá, ó. Sociedade rural. Sociedade rural. Tá bom? Então vamos lá, ó. Senhor de engenho. Senhor de engenho. Ele mandava na fazenda dele, pra caramba, tá? Do engenho. A gente ainda vai ter uma aula sobre a política administrativa da América Portuguesa, então não se preocupem. Me segue aqui no canal História para Vencer, que a gente vai te entregar as principais informações para você gabaritar as questões da VUNESP para o seu concurso de carreira militar, tá? De carreira policial, ok? Então aqui, ó, Fundação VUNESP aí na área. Então, o senhor de engenho, ele que mandava na sua fazenda. Tá? Você vai ter na unidade política administrativa a criação das vilas e cidades. Então, o senhor de engenho ele vai ser também um homem bom, ou seja, uma espécie de vereador das vilas e cidades, tranquilos? Então, não se preocupe, que a gente vai ver o aspecto político. Estamos vendo aqui as razões econômicas que provocaram o colonialismo, a ocupação lusa na América Portuguesa, ou seja, no Brasil. Seguindo, base patriarcal. Base patriarcal, tá? Então, nessa base patriarcal, ela era simbolizada pela Casa Grande. Olha só como a VUNESP adora essas informações, hein? Pela Casa Grande. Então, a Casa Grande era o símbolo daquela estrutura patriarcal. Então, vamos destacar Casa Grande. Olha só, galera. Senhor de engenho, a sua casa grande, o mandatário da sua família e dos agregados, inclusive dos escravos africanos. Vamos lá. Contraste social. O contraste social dessa estrutura toda. Olha só. Trabalhadores escravizados. Trabalhadores escravizados. Trabalhadores escravizados, confinados na senzala. A casa, né, a moradia, os alojamentos dos escravizados. Então, vamos ter aqui outros personagens desse contraste da estrutura social da economia açucareira, certo? Você tem, ó, a casa grande e a senzala, o senhor de engenho e os escravizados. Tá aí as informações teóricas para você, meu amigo, e você, minha amiga, gabaritar as questões de história sobre esse tema aqui, né? Mercantilismo e colonialismo e ocupação portuguesa
no Brasil. Agora vai ficar fácil, né, para a gente matar essa questão. Olha só, ao longo do século XVI, durante o processo de formação do território brasileiro, Portugal optou pelo uso e ocupação desse espaço a partir do desenvolvimento de... Qual é que completa essa informação? As atividades econômicas, como a exploração do pau-brasil e a produção do açúcar, ou da cana-de-açúcar que ele colocou aqui. Vamos lá, vamos ver a letra A. A partir do desenvolvimento de terras devolutas com loteamento de áreas que poderiam ser comercializadas aos imigrantes europeus. Tá? Então, nesses tempos do Brasil colonial, da América Portuguesa, a terra só se adquiria no Brasil por meio de herança ou doação, beleza? Então, só a partir de 1850, com a Lei de Terras, que vai ser possível a compra e venda de propriedades, né, de terras no Brasil. Tranquilo? E os imigrantes chegaram no Brasil, alguns, né, senhores barões de café, por exemplo, outros ricos da região sul do Brasil, que vão emprestar dinheiro para os imigrantes comprarem as suas terras no Brasil. Mas só a partir de 1850. 1850, e aqui ele está falando do século XVI. Está vendo aí como é importante a gente identificar ali, ó, século XVI, século XVII. Quem está enferrujado aí, viu que nas aulas nós colocamos em números cardinais cada século. Então, esse aqui vamos botar 16 também. B. Expedições de defesa, com uma construção de muros nas regiões de fronteira. Porra, construir muro no litoral gigantesco que é o Brasil, velho, no Nordeste brasileiro. Essa aqui é aquela que a VUNESP sempre faz, né? Que você não pode chutar. Completamente errada. Núcleos de exportação com processamento de café na região sudeste. Galera, região sudeste, na tua região aí, ó. Café só no século XIX. Século XIX, tá? E veja o que ele está falando no comando da questão, século XVI. Perfeito? D. Colônias de povoamento com a organização e estabelecimento de missões religiosas. Colônia de povoamento, né? Nesse processo, século XVI, XVII, nem pensar. A onda era exploração, tá? Exploração. E as missões religiosas vieram com o intuito de catequizar os indígenas, tá? Algumas missões religiosas, como a dos jesuítas, prosperaram, né, com seus engenhos, com outras atividades econômicas na colônia, beleza? Mas os religiosos, os missionários jesuítas, só chegam no Brasil a partir de 1549, na missão do primeiro governador-geral do Brasil, o Tomé de Souza, beleza? Tranquilos aí, meus amigos? Terminamos aqui a nossa primeira aula, tá? Vamos fazer mais. Se ligue aqui no nosso canal História para Vencer. Deixa like nessa aula. Me siga aqui, ó, nas redes sociais, lá, ó, no Instagram, História para Vencer. Vamos lá, me segue lá para vocês sempre ficarem atenados do que vai ser produzido aqui no canal. Fechou? Forte abraço e até a próxima. Brasil!